Última mensagem hoje. Não precisa nem tanto, né? Tinha que ser o Chaves. Você que está assistindo de casa, chegamos ao final do nosso quarto momento sobre o livro de Daniel. E quando eu comecei essa palestra aqui, eu comecei lendo com vocês Daniel capítulo 1, versículo 1, no primeiro dia. E eu quero ler de novo essa passagem da Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esse foi foram os dois primeiros versículos que nós lemos na segunda-feira. Os irmãos que não estavam aqui, que chegaram agora para as plenárias, nós estamos aqui tratando de lições do livro de Daniel em 4 partes. Segunda fizemos uma, terça outra, quarta, como foi feriado no Brasil, não tivemos. Ontem foi a penúltima e hoje a última lição de Daniel. A arqueologia conseguiu comprovar a historicidade desse fato. Muitos duvidavam da historicidade do livro de Daniel, até que a partir do século XIX, vários achados arqueológicos começaram a trazer luz sobre a Bíblia Sagrada. Eu chego até a sugerir, eu não sou o único na igreja que faz isso, há outras vozes também que se unem a essa ideia, que a arqueologia também fez parte do plano profético de Deus para a humanidade. Porque nós sabemos, de acordo com os cálculos que alguns fazem a respeito do livro de Daniel, o livro seria aberto no tempo do fim. E vários especialistas, adventistas e não adventistas, têm entendido que o ano de 1798 seria o ano que marca o início do tempo profético do fim, que o tempo do fim não é o fim do tempo. O tempo do fim é um período de tempo antes da volta de Jesus, que é classificado de tempo do fim. E uma das promessas é que no tempo do fim o livro de Daniel seria aberto para a humanidade. É curioso que se o tempo do fim começou em 1798, em 1799 foi encontrada a Pedra de Roseta no Egito. E a Pedra de Roseta foi a chave que abriu a arqueologia moderna. E a partir da exploração do Egito, começou a exploração da Mesopotâmia, e pouco tempo depois começaram a encontrar tabletes com inscrição cuneiforme. Essa inscrição cuneiforme foi decifrada. Depois descobriram comprovações da Babilônia. A Babilônia foi descoberta e o livro de Daniel foi realmente aberto para a humanidade, do ponto de vista histórico. E uma das confirmações foi esta aí. Nós lemos na Bíblia o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Vejam o mesmo relato agora na versão do inimigo, na versão dos babilônios. Esse tablete cuneiforme aqui, que é uma das crônicas babilônicas de Nabucodonosor, a crônica número 5, diz assim: no 7º ano, no mês de Quislimo, o rei de Acad é Babilônia, HD é Babilônia em acadiano, na língua de Daniel. Se fala HD ou AKD, tá certo? É igual Gadaf ou Kadaf, não tem as duas pronúncias do nome do ditador? É por causa dessas questões semânticas assim. No 7º ano do mês de Quislimo, o rei de Acad, Nabucodonosor, reuniu suas tropas, marchou para a terra de Hati e sitiou a cidade de Judá. Essa expressão cidade de Judá, que aparece em alguns documentos babilônicos, certamente a cidade de Jerusalém. E no 2º dia do mês de Adaru, que seria fevereiro ou março de 597, ele tomou a cidade e capturou o rei, no caso o rei Joaquim, que a Bíblia fala. Ele nomeou ali um rei de sua própria escolha. E a Bíblia fala de Zedequias ou Matatias. Exatamente o que a Bíblia fala, você vê ali no tablete. E recebeu seu pesado tributo e o enviou para a Babilônia. E lembra que Nabucodonosor, lembra que a Bíblia fala que ele pegou todos os utensílios da casa de Deus e levou para a terra de Sinar? A Babilônia, irmãos, foi um divisor d'águas na história do povo de Israel. Se você perguntar, vocês sabem que essas coisas são atualizáveis. Hoje, se você perguntar qualquer
judeu, qual que é a parte mais trágica, talvez muitos vão falar que foi esse ataque recente que houve lá, vocês sabem, que até gerou a guerra. Mas se você fizesse a mesma pergunta há 2 anos atrás, qual que é a parte mais triste da história dos judeus, eles iam falar o Holocausto nazista de Adolf Hitler. Só que se antes do Holocausto você perguntasse assim, qual foi a maior tragédia do povo hebreu, eles não iam falar a Inquisição, eles não iam citar a Inquisição, eles não iam citar nenhuma perseguição. Sabe qual que era a maior tragédia? A Babilônia. A Babilônia, na história do povo hebreu, foi a tragédia pior. Foi um trauma maior do que a escravidão no Egito, foi maior do que a perseguição na época de Assuero, foi maior do que a perseguição na época de Epifânio, Antíoco Epifânio, foi maior do que o ataque dos romanos. A Babilônia sempre foi aquele emblema traumático da pior coisa. E eu explico as razões. Quando eles foram para o Egito, eles foram voluntariamente como família. Quando eles foram para a Babilônia, foram forçados. Existe uma diferença entre você ser humilhado quando tem 16 anos de idade e está começando no serviço e ser humilhado agora, que você já é alguém respeitado, um líder da igreja. A humilhação dói mais, muito mais. E o templo foi destruído. A Babilônia foi tão forte o trauma que a Babilônia tornou-se símbolo de tudo que é ruim. Eu coloquei uma lista de 5 elementos que mudaram a história dos hebreus graças ao cativeiro da Babilônia. Que vocês agora, os que estiveram comigo durante a semana, entenderam por que Deus enviou os babilônios, a quebra da aliança, o porquê dos 70 anos. Primeiro, um número pequeno e inexpressivo de pessoas permaneceu na terra quase vazia de Judá. E a nata foi levada para a Babilônia, né? Porque levou os filhos dos nobres, os melhores carpinteiros, os melhores ourives, os melhores funcionários, os mais intelectuais. A partir daí, número 2, os hebreus são chamados de judeus. Resumindo, vocês sabem, havia 12 tribos de Israel. E no passado comum, vamos entender que as 12 tribos de Israel seriam como os estados que tem no Brasil. Os irmãos estrangeiros que estão aqui, quando encontram um brasileiro, falam assim, brasileiro, de onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Santa Catarina. Muito bem e tal. Porque cada brasileiro vem de um estado diferente. Na época da Bíblia também era assim. Você é o quê? Eu sou de Naftali, eu sou naftalita. E você? Eu sou de Manassés. Aí você? Eu vim de tal lugar, eu sou levita. Só os levitas que não tinham uma terra para eles. Mas cada um dizia de onde ele veio, como se fossem estados da federação. Só que em 722 a.C., depois que houve a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, vocês sabem que as tribos do Norte desapareceram. Atacadas por quem? Pela Assíria, que nós já comentamos aqui. Só sobraram, grosso modo, a tribo de Simeão, um pedacinho da tribo de Manassés, uns gatos pingados da tribo de Benjamim e, majoritariamente, a tribo de Judá. As outras desapareceram. Então, essas demais tribos que ficaram só um pedacinho, acabaram misturando a etnia deles com a tribo de Judá e, a partir daí em diante, todo mundo é chamado de judeu. Ficou claro? Número 3. Babilônia, como eu falei, tornou-se símbolo do mal, dos inimigos, do trauma. Na época de Jesus, o grande inimigo do povo de Deus era Roma. Mas, em maneira codificada, eles não falavam Roma, falavam Babilônia. Por isso que quando eu li aquela questão da imagem da Áshera montada no animal, que eu falei com vocês que João vê aquela imagem no Apocalipse capítulo 17, termina dizendo, a mulher que você viu que se assenta sobre o animal é a cidade que domina sobre os reis da terra, que está assentada sobre 7 colinas. Roma. Número 3. Perdão, tem 2-3 ali, né? O 3b. O judaísmo se redesenhou a partir disso. Começaram as sinagogas, porque como o templo estava destruído, agora eles começaram a criar sinagogas. Surgiram partidos como os fariseus, novo calendário, novo idioma. Você sabia que na época de Jesus, os judeus não falavam hebraico correntemente, falavam aramaico. E até aquele hebraico que se ensina na faculdade de teologia, né, professor Adolfo, que ele não é hebraico, aquele é aramaico.
Aquelas letras ali são letras que são modificadas a partir do aramaico, porque as letras hebraicas antes do cativeiro eram diferentes. Na época de Jesus, até o calendário mudou. Por exemplo, o primeiro mês do ano no calendário hebraico é o mês de Aviv. Aviv significa primavera, tanto é que Tel Aviv, colina da primavera. Agora não era mais Aviv, era o mês de Nissan, que é um nome pagão. Como nós temos nomes pagãos nos meses, né? Agosto, fevereiro, janeiro, mês de Janus, o deus das portas. Surgiram os movimentos apocalípticos. A profecia apocalíptica, que é diferente da profecia clássica. O fim da monarquia, da Idade do Ferro, o início do cativeiro, o período persa. Aí você vê os últimos reis de Israel. O Josias, que empreendeu a reforma religiosa. Depois você tem Joacás, Joaquim. Depois você tem Joaquim e, finalmente, Zedequias, o último rei. E com exceção de Josias, os demais eram cada um pior do que o outro. E o povo quebrou a aliança. E eu vou mostrar para vocês de maneira material o que significou o povo quebrar a aliança. Isso aqui são escavações que estão acontecendo em Israel, em Givat Parking, onde eles estão encontrando ali um palácio do período Asmoneu. E abaixo desse palácio Asmoneu, eles encontraram restos datados, de 587 ou 586 a.C., da destruição de Babilônia sobre Jerusalém. Isso aqui é o doutor Yiftach Shalev, que é um dos coordenadores da escavação ali, e eu não sei se a imagem para vocês está tão nítida. Aqui embaixo existe uma cinza mais escura. Está nítido para vocês verem? Essa cinza é a cinza depositada da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Essa cinza foi inclusive medida em laboratório e datada também. Você consegue fazer datação disso aí. Por isso a gente tem a data precisa da época da destruição. Por que se é a data precisa? Às vezes eu falo 587, 586. É porque havia dois calendários, um que começa na primavera e outro que começa no outono. Você sabe que isso é importante até para estudar Daniel 8,14, né? Que calendário que eles usavam e tudo. Então, como na arqueologia a gente acaba tendo que dar tiro para os dois lados, a gente não quer ter problema com ninguém, viu, doutor Luigi? Então a gente pega e a gente joga os dois assim para ninguém ficar se sentindo desprezado. Eu estou procurando o Luigi aqui, não estou encontrando. Está ali, ó, pronto, viu? Para não dar problema jurídico, a gente joga os dois. Aqui é do lado de Jerusalém, perto da porta de Jafa, e essa intervenção arqueológica aí também, ela encontrou restos de cinza da destruição de Jerusalém, inclusive pontas de flecha babilônica. Essas são pontas de flecha babilônica. Nós temos algumas lá no Museu do NASP. Uma incrível estátua de marfim egípcia, pequenininha. Está vendo como é que tem que ter olho clínico para ver tudo isso aqui, né? E olha, eu só quero dar um exemplo para os irmãos entenderem a intensidade do incêndio do fogo. Aqui é um metal, é ouro e bronze. Algum metal de ouro, algum objeto de ouro e de bronze que foi destruído pelo incêndio. Veja como o ouro e o bronze ficaram retorcidos. Calcula-se que foi uma temperatura acima de 900 graus Fahrenheit, ou 500 graus Celsius. 500 graus Celsius foi o fogo da Babilônia. Lembra que eu falei com vocês da teologia físico-contextual? No primeiro dia, colocar a Bíblia dentro do contexto. Isso é teologia físico-contextual. Agora você sabe até a temperatura da destruição do fogo de Jerusalém por Nabucodonosor. Ou, se quiser falar em linguagem teológica, olha quão quente é o fogo que destrói aqueles que quebraram a aliança. Imagina o lago de fogo. Agora eu vou terminar a minha palestra aqui com uma coisa que me chocou muito e de um estudo recente. Nós demos várias ênfases aqui em Daniel, o sentido da expressão sai de Babilônia, povo meu, que é dito no Apocalipse, inspirado em Jeremias, é claro. Vocês entenderam agora a força do sai dela, povo meu? Mas aqui eu tenho uma notícia muito triste para dar para os irmãos.
Esses tabletes cuneiformes aí foram encontrados recentemente numa coleção privada. Estavam numa coleção particular e não tinham sido decifrados. Hoje, descobriu-se que uma grande parte desses tabletes, são mais de 200, eles são cartas, recibos, correspondência, anotações dos judeus que estavam no cativeiro da Babilônia. Então, pela primeira vez na história da arqueologia, nós conhecemos a história do cativeiro da Babilônia a partir de elementos da vida diária dos que foram levados cativos. A Bíblia não conta toda a história, irmãos. A Bíblia resume. A Bíblia só fala assim, de Nabucodonosor veio e levou os jovens, e levou os judeus e tudo. A Bíblia só conta isso. Então, uma coisa que a arqueologia faz não é complementar o texto bíblico em sentido doutrinário, mas é ampliar a história que a Bíblia conta, às vezes, só assim, de maneira capsular. Hoje a gente já tem até uma ideia, mais ou menos, para onde o povo de Israel pode ter sido levado nessa região aqui, perto do rio Quebar, que fica mais ou menos entre o rio Quebar e aqui Borsipa e o Eufrates aqui, num dos braços, nesse lugar mais manchado aqui, que a gente chama de o território dos judeus. São 200 tabletes. E eles até, inclusive nesses tabletes mencionam o território como sendo Al-Yahudu. Al-Yahudu em sumeriano significa dos judeus. Dos judeus. Lembra que eu falei que agora todos eram chamados judeus? E eles foram adquiridos por um vendedor, e eles foram datados entre 572 e 477 a.C., 15 anos após a destruição. E eles dão um vislumbre do trabalho da terra na Judeia, no esquema de terra por serviço. Eles mostram que alguns judeus eram bastante empreendedores, alguns empregos garantidos até na administração babilônia. Vamos ler Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7. Jeremias 29, verso 4 a 7. O contexto aqui de Jeremias, quando ele manda uma carta para os cativos, é que os falsos profetas diziam assim, não, o cativeiro da Babilônia não vai durar nada. Daqui a poucos meses o pessoal está de volta. Aí Jeremias falou, não, vocês vão ficar lá muito tempo. Posso ler? Jeremias 29, 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e aumentem em número. Não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão a paz. Só essa última parte aqui daria toda uma explanação, né? Até para a gente pensar no sentido ético, como é que a gente tem que falar dos governos. Eles não estavam com um bom governo ali, não. Eles estavam com Nabucodonosor, o opressor. E Deus não mandou que eles queimassem pneu em praça pública, nem fizessem levante. Orem pela paz da cidade. Orem pela paz. Mas isso seria uma outra conversa. O ponto é que esses tabletes cuneiformes ilustram essa passagem de Jeremias, só que com um agravante. Deus falou, eu quero que vocês cresçam na Babilônia para voltar. Eles não quiseram voltar. Esse aqui é um trabalho feito por Peirce e Wunsch, que é uma alemã, e é todo o trabalho documental desses tabletes cuneiformes. E para resumir, para não ficar cansativo para vocês, o que a gente descobriu ali? Que havia gerações de judeus morando na Babilônia, que os judeus ali chegaram a constituir banco de empréstimos, ficaram tão ricos que tinham dinheiro para emprestar, foram prósperos, começaram a colocar nomes babilônicos nos filhos, e tem alguns lá que tem os nomes, você vê que há uma mistura de um nome judeu com um nome babilônico. É como se eu chamasse Itzhak Marduk. Itzhak Marduk. Perceberam? Marduk, Itzhak Marduk. Começaram a ter nomes pagãos no nome dos filhos, e que depois da chegada dos persas para libertar o povo,
muitos não quiseram voltar para casa porque era muito boa a vida na Babilônia. Você sabe que a Babilônia foi tão proeminente que mesmo quando os persas dominaram a cidade, ela continuou funcionando como um importante polo do período persa. Lembra que eu falei com vocês que o Ciro, o grande, que vem libertar o povo, ele também tinha se convertido ao deus Marduk? Então, mesmo com o fim da Babilônia, o culto a Marduk continuou próspero, maravilhoso, atraente, sedutor. E muitos judeus, mas aí que é o lance desses tabletes, eles não renunciaram à sua identidade judaica. Aqui que está o nó. Eles não deixaram de ser judeus. Eles misturaram a identidade judaica com uma nova identidade babilônica. Eram pessoas mescladas, que por um lado não eram puramente babilônicos, mas já não eram mais puramente judeus. Entenderam esse perigo da apostasia? A gente pensa em apostasia só assim, rompeu, foi embora. Não. Tem aquela apostasia mais significante, que é aquela que ela não rompe, ela permanece de um jeito modificado. Não dá certo. Eles permaneceram na Babilônia, a maior parte deles. Até Alexandre o Grande, quando conquista o mundo, a Babilônia continuou sendo a grande cidade onde ele vai acabar morrendo. Depois ele queria fazer da Babilônia a capital do seu reino. Seu reino que acabou nunca se unificando. Irmãos, agora eu entendo a oração de Daniel, capítulo 9, porque ele estava tão aflito. Seus irmãos não queriam sair da Babilônia. Síndrome de Estocolmo. Apaixonou-se pelo sequestrador. Vocês entendem agora a força imagética da expressão apocalíptica? Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Agora eu entendo essa expressão do Apocalipse, porque João viveu, não historicamente, eu digo por cultura, tudo isso que eu estou falando com vocês. Porque João conhecia essa história. Ela ainda era contada, era repassada. Vocês entenderam que sentido que eu falei que João viveu? Ele era judeu. Ele estava na época do primeiro século. Então, a ideia do caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, para mim tem uma ênfase maior. É como se falasse assim, gente, a Babilônia caiu, acabou. O que é que vocês estão fazendo ainda aí? Esse é o sentido de caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus flagelos. Se ela caiu, por que você está aí? Se eu já mandei os persas para libertar vocês, por que vocês não estão voltando para Jerusalém? Babilônia caiu. Não fiquem insistindo em permanecer aí. Mas o povo queria ficar na Babilônia. Só ia para Jerusalém nas festas religiosas. Babilônia era bom demais. Por isso que você entende que a batalha do Armagedon enfatiza novamente o quê? A queda da Babilônia. Porque o que é a batalha do Armagedon? Simbolicamente, qual que é o símbolo da batalha do Armagedon? O rio Eufrates, que é seco para preparar o caminho é a cena da destruição da Babilônia. De novo, Deus apelando ao seu povo, sai de Babilônia. Eu poderia terminar essa mensagem aqui com uma nota de pesar, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Essa posição teológica que eu vou apresentar aqui não é exclusiva dos adventistas, não. Eu a encontro até no catecismo da Igreja Católica. Ela está no catecismo, ela está em vários autores da Reforma Protestante, que antes da volta de Jesus, haverá uma grave crise no meio do povo de Deus. Uma crise sem precedentes. Uma crise da qual eu tenho até medo de estar vivo para presenciar. Não minto para os irmãos, não. Não vou bater no peito e falar, não, eu quero. Porque vai ser uma coisa terrível. A igreja estará prestes a cair. Quando eu falo prestes, mas eu tenho uma boa notícia. Ela não cairá. Porque Deus tem o seu remanescente. E é o único lugar onde eu não posso ser educado e dar o lugar para minha esposa é nessa hora. No que diz respeito à salvação, você tem que estar lá. Você não pode dar seu lugar nem para sua esposa. Você tem que estar lá. E Daniel,
todo dia que ele passava ali na Babilônia, ele via no museu do Nabucodonosor os utensílios que Nabucodonosor havia levado para lá. Eu vou pedir só licença a vocês, porque esse pedaço da mensagem que eu vou contar agora, eu vou ter que contar à noite também, porque pediram para fazer uma apresentação do museu, e essa parte vai ser repetida. Se vocês não se importam de ouvir 2 vezes, eu quero contar a história desse tijolo aqui. Quando o Museu do NASP era apenas uma salinha lá na biblioteca, e anos ficou naquela situação ali, um pastor aposentado chamado Paulo Barbosa foi lá e viu que nós tínhamos vários tabletes com inscrição cuneiforme. E ele falou, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos, eu vou trazer para vocês. Eu falei, como, pastor? Ah, porque o pessoal trabalhava no Iraque, em construção civil, e um irmão trouxe isso lá do Iraque, levou para o Espírito Santo, lá onde eu morava. Aí me deu de presente, eu fiquei com isso aí durante 30 anos, dando aula na escola adventista, levava para casa, mas nunca soube o que é isso. Eu peguei o carro, vazei na casa dele. Quando ele colocou o tijolo na minha mão, eu falei, pastor, isso aqui não é desenho, isso aqui é inscrição acadiana. Ele falou, o que está escrito aí? Eu falei, não dá para ler, igual você lê a Folha de São Paulo, o jornal daqui do Brasil. Mas em arqueologia a gente estuda egípcio e acadiano. Felizmente eu tinha feito egípcio e acadiano. Aí eu comecei a decifrar o tijolo, eu traduzi. E na primeira linha, onde você tem uma estrelinha, você lê Dingir. Essa língua não é alfabética, ela é silábica. Aqui você tem Dingir. Se você... Eu não sei se está funcionando o laser aqui, o pointer, será que está? Eu acho que eu tenho que apontar para cá. Tudo bem, não tem problema não. Se não funcionar... Logo aqui, na primeira linha lá, parecem 2 trombetas, assim, anunciando a volta de Jesus. Não tem 2 trombetinhas nessa direção? Aquilo você lê Lugal, que significa rei. Então aqui tem o nome de um rei, Nabucodonosor. A tradução seria, eu sou Nabucodonosor. Lugal-Agadê, rei de Babilônia, provedor dos templos de Eságuila e Êxida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Traduzia a pedra, o tijolo, publicamos, que o Lattes pede, né? Depois que eu fiz a tradução e publicamos, chegou a hora de fazer a datação do artefato. E fomos fazer a datação pela USP. E quando datamos ali por termoluminescência, eu tive um problema. Aquele tijolo deu uma data de 2.300 anos. Só que se eu voltar 2.300 anos no passado, eu chego à época de Alexandre o Grande, não à época de Nabucodonosor. Como é que explica esse erro? Conversando lá na USP com o professor Gazimiro Munita, ele falou comigo assim, Rodrigo, veja bem, a gente aqui conseguiu datar no reator a última queima do artefato. Então, se teve um incêndio, a gente datou a data do incêndio. Se esse tijolo estivesse no Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu ia ter a data do incêndio. A Babilônia não foi incendiada? Eu falei, pior que não. Alexandre não destruiu a Babilônia, nem... Mas quando eu fui a Londres, conversando com o Dr. Finkel, que é um dos maiores assiriólogos que tem lá no Museu Britânico, eu percebi que tinha lá, ele mostrou um tablete cuneiforme, que fala que na época dos generais de Alexandre, eles tiveram que restaurar o templo de Eságuila, porque o templo de Eságuila foi o único prédio que tinha sofrido um incêndio naquela época. Estão fechando o quebra-cabeça? Então, nós tínhamos a data daquele incêndio do templo de Eságuila. Isso refinou de todos os prédios da Babilônia, de onde teria vindo esse tijolo. Do templo de Eságuila, que os que estiveram comigo segunda-feira, nós mostramos aqui o templo de Eságuila no coração, onde ficava o culto de Marduk. Lembra que eu mostrei para vocês? No coração da Babilônia ali, o templo de Eságuila. Então, esse tijolo era uma inscrição externa do templo de Eságuila. Se era uma inscrição externa do templo de Eságuila, quem leu isso pessoalmente, com os próprios olhos? Daniel. Qual a chance matemática de Daniel ter passado na porta e lido isso? Quase 100%, ou 100%. E o que Daniel olhou?
que Daniel viu quando ele olhou para dentro do templo de Esagila? Os utensílios do templo de Jerusalém. Eu fico imaginando o profeta Daniel passando a mão dele naquelas paredes de Esagila, quem sabe nessa inscrição, e lendo com uma facilidade maior do que eu poderia ler, e olhando lá dentro na porta e vendo os objetos sagrados de Jerusalém agora no museu. Daniel estava cansado, idoso, não entendia as profecias. Daniel foi o pior especialista em Daniel. Não é verdade, né? E Deus, calma, Daniel, você está idoso, descansa. Sela a profecia até o tempo do fim. Essa inscrição que você está lendo, agora eu posso parafrasear? Essa inscrição que você está lendo agora num tom de humilhação, eu vou levar para um outro lugar no futuro. Um lugar que vai enaltecer a profecia que eu estou te dando. Irmãos, pela fé, eu digo que Deus pegou aquela mesma inscrição que Daniel leu e fez chegar até o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Um museu que está lá para enaltecer a palavra de Deus e para mostrar que a profecia está cumprida, porque Daniel está sendo aberto. Eu termino as minhas palavras aqui com 3 minutos de atraso, dizendo o seguinte para você. E é difícil um palestrante dar palestra para palestrantes. De maneira mais redundante que seja, permitam-me dizer que a história só acaba quando termina. Hoje você pode estar se sentindo na situação de Daniel, humilhado, vendo uma situação que você não entende, vendo um caos que parece não ter saída, e o inimigo prosperando, e Marduk parece que é o grande Deus, e tudo aponta que a Babilônia é melhor do que Jerusalém, e os seus irmãos de fé estão querendo ficar na Babilônia, não estão querendo voltar para Jerusalém, e tudo mais, e tudo parece perdido. Calma. A história só acaba quando termina. Quem é Nabucodonosor hoje na fila do pão? Mas a inscrição dele está lá no museu, mostrando que Yahweh é maior do que Marduk. Lembre disso na sua vida. Toda vez que você sentir dificuldade, lembre dessa história, desse tijolo que Deus permitiu que chegasse ao NASP. Que Deus abençoe vocês. Como eu disse, vocês vão ouvir esse pedacinho só esse pedaço da história do tijolo, eu vou ser obrigado a contar a Tati, que faz parte da programação. Vocês vão ouvir 2 vezes, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Eu agradeço em meu nome e da Laura todo o conforto que vocês deram para nós, espiritual e emocional também. Vamos fazer a oração final? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua bênção, por Tua ajuda. Obrigado pelas profecias de Daniel e pelas lições que nós tiramos desse livro. Que a Tua graça esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados e dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos a Tua guia. Dá-nos a esperança que muitas vezes nos falta. Eu faço essa prece, Senhor, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.